Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho o que é ser um aromaterapeuta e o que um aromaterapeuta pode fazer. Então, para a gente se intitular um aromaterapeuta, a gente precisa entender: existe a atividade aromaterapia aqui regulamentada como uma profissão? Existe um conselho de classe? Infelizmente, não. Então, as pessoas que na verdade querem utilizar óleos essenciais e depois querem começar uma nova profissão se intitulando aromaterapeuta, essas pessoas devem ter um estudo continuado, mais aprofundado, de várias áreas que envolvem o conhecimento para poder se intitular e se dizer um aromaterapeuta. Como não existe uma educação formal, certificada, e todos os cursos são cursos livres, um curso de aromaterapia, ele envolve conhecer definições básicas, saber o que são óleos essenciais, a história das ervas, das plantas no mundo, da fitoterapia até os dias atuais, quando a aromaterapia deixou de fazer parte, os óleos essenciais deixaram de fazer parte da fitoterapia e passou a ser a aromaterapia denominada por René Maurice Gattefossé. Então, a gente precisa ter conhecimentos básicos, informações básicas sobre aromaterapia, o que são óleos essenciais, precauções, contraindicações, botânica, taxonomia, o que é gênero, o que é espécie, como é que é o metabolismo primário, o metabolismo secundário, por que a planta produz uma essência natural, que óleo essencial ele vai ser denominado depois assim, óleo essencial, quando ele é extraído por arraste a vapor ou destilação a vapor, e que nós, em termos comerciais, dizemos que um óleo extraído por prensagem a frio da laranja, da bergamota, óleos que são prensados das cascas de frutas cítricas, são chamados de óleos essenciais também. Então, existem nomenclaturas diferenciadas, mas a gente fala que todas as plantas, substâncias aromáticas, né, as substâncias que possuem aroma, a gente põe comercialmente como óleo essencial. Depois, farmacognosia, farmacocinética, farmacodinâmica, toxicidade, metabolização, interações medicamentosas, conhecer a química, então átomos que formam moléculas, o que são terpenos, terpenoides, como eles se formam, quais são as famílias químicas, depois dessas ações farmacológicas desses ativos químicos, ter noções, por exemplo, no curso da Baissâmia, o de formação de 180 horas e esse de formação clínica, que será lançado em setembro agora de 2021, eu falo de aroma e emoções, então o que envolve você conhecer dentro de psicodiagnóstico o que é estresse, o que é ansiedade, o que é depressão, como existe isso, quais as consequências, quais são os sintomas. Depois eu trago outras situações, então anatomia e fisiologia, os 13 sistemas, conhecer um pouquinho desse funcionamento do nosso organismo, quais são os óleos que podem ser usados em diversas patologias, né? E aí a gente precisa conhecer o ser humano como um todo para poder fazer uma boa anamnese, então ter consulta, fazer uma boa anamnese, saber diagnosticar, saber o que prescrever, como prescrever, fazer sinergia, dosagem correta. E aí eu tenho módulo de medicina tradicional chinesa dentro desse curso de formação clínica de medicina ayurveda, doshas, chakras, aromaterapia vibracional, quântica, perfumaria, marketing olfativo, gestação, crianças, bebês. Então este é o mundo que nós, que estudamos os óleos essenciais, podemos atuar, né? Agora, eu posso prescrever? Sim. Só que é assim, poder tratar com óleos essenciais é diferente de fazer uma indicação para um amigo. Ah, você está com uma enxaqueca? Ok, você pode usar uma hortelã-pimenta, você pode pegar, colocar uma gota num lenço de papel, inalar, ou se você estiver em casa, pinga uma gota na mão e vai fazer uma inalação.
Isso, na verdade, é como a gente fala para um amigo, para um conhecido. Quando você está trabalhando com a ciência, aromaterapia, e você está dentro de consultório ou dentro da sua especialidade, seja fisioterapia, psicologia, estética, massoterapia, e você vai atender dentro da sua especialidade também utilizando os óleos essenciais, a gente deve conhecer um óleo profundamente, saber quais são as indicações, as contraindicações, saber a dosagem específica que eu vou usar, saber o modo de uso e entender. Uma coisa, hoje eu estava lendo de uma determinada pessoa, a aromaterapeuta, ele não faz diagnóstico. Eu discordo completamente disso. Para eu poder fazer uma indicação de um óleo essencial, uma coisa é a pessoa me apresentar um sintoma e eu falar, você está com dor de cabeça, usa esse óleo. Você está com insônia, você usa esse óleo. Isso para mim é uma indicação. Ou dentro da loja da Baissâmia, a gente fala que é uma venda consultiva, que é o que está sendo feito aqui no mercado. Então não confundam uma consulta com aromaterapeuta, com todos os critérios de segurança, e você fazer uma venda consultiva. Tá? Ou você fazer uma indicação, que eu falo que é conversa de comadre. Ah, você tá com uma dor de barriga? Toma um chá de erva doce. Ah, você tá com... Ah, pode fazer isso. Isso a gente faz com família, mas eu, pessoalmente, acho que a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente vai falar. Então, se eu não sei, eu prefiro não indicar nada. Nos meus cursos, eu vou fazendo um acompanhamento e tem num determinado momento, depois de indicações básicas, botânica, farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, química, eu começo a fazer a apresentação e peço para um aluno fazer um estudo de caso. Então, normalmente, como são os primeiros exercícios, o primeiro contato, e nem todo mundo é da área da saúde, a pessoa vai lá escrever, fulano de tal, as iniciais, com idade tal, apresentou este sintoma. Pode ser que seja uma onicomicose, e eu estudei, eu vou fazer indicação dentro da área de podologia, por exemplo, tratamento de podólogo, e eu vou falar, olha, você vai utilizar a melaleuca alternifólia 3 vezes por dia, diluído num óleo vegetal de copaíba. E aí eu faço a prescrição no óleo vegetal de copaíba, tantos ml, na dosagem de 2%, referente a esse volume do veículo copaíba, na dosagem de 2%, são tantas gotas, e você vai utilizar com um conta-gotas ou com um cotonete, depois de cortar a unha, fazer higiene, lixar um pouquinho, você vai aplicar essa determinada sinergia. Eu posso fazer a prescrição, tanto recomendando que a pessoa compre e escrevendo modo de uso, forma de uso, qual é a dosagem, pelo menos é o que eu espero nos cursos, né? Isso é uma supressão de sintoma. Agora, isso é uma prescrição. O que levou aquela pessoa a estar com uma onicomicose? Aí as coisas vão um pouco mais fundo. Essa pessoa faz muito exercício, ela corre ou joga futebol, tá com um tênis e machuca a lâmina, que é a unha, ou essa pessoa está vivendo um momento de um estresse negativo e pela baixa de imunidade decorrente de noites mal dormidas, de má alimentação, por estresse, esse fungo que já existe no nosso organismo, os vírus, as bactérias, né? Por uma questão da imunidade ter baixado, ele procriou e ficou numa quantidade maior do que o corpo balanceado pode se defender, né? Isso, para mim, é um tratamento. Então, eu vou, na anamnese, obter informações, sintomas, causas e, a partir do diagnóstico, tanto dos sintomas e queixas que foram trazidos, como das causas identificadas, eu vou, neste processo, conversar com esse interagente e perguntar qual é a disponibilidade a partir do momento que eu, profissional, identifiquei essa queixa que ele trouxe, então essa não foi identificada por mim, mas que eu posso
entender que existem causas possíveis para isso. Então, eu sempre digo, se não garante o então. Não é porque eu fiz uma anamnese que esse diagnóstico realmente está acontecendo isso, né? Porque não é uma ciência muito exata, a não ser que você vá ao médico, ele te peça um exame laboratorial, então você tem uma imagem, ou você tem a medida do exame de sangue, ou exame de urina, ou da lâmina colhida. Mas eu acho que estar como um aromaterapeuta é você entender essa pessoa de modo holístico, de modo integrativo. Então, quem é essa pessoa, o que ela pensa, o que ela se alimenta, como ela se alimenta, qual é a quantidade que ela se alimenta, como é o sono dela, qual é a quantidade, qual é a qualidade do sono, ela tem um hobby, ela está feliz no emprego, quais são as metas, como está a dinâmica do dia a dia dela, ou está acontecendo além da rotina do dia a dia, ela está passando por uma fase onde talvez ela esteja tendo uma demanda maior do que ela consegue realmente entregar, ou existe uma fase, um determinado acontecimento que pode estar deixando-a mais preocupada. Então, tudo isso a gente tem que analisar, e eu acredito, pelo que literalmente nesses 20 e poucos anos, a formação não é só para a gente fazer a prescrição e dizer, isso vai tratar isso. Eu acho que é a gente, com amorosidade, sem julgamento, com muito conhecimento, com muita ética, com honestidade, eu poder entender essa pessoa na minha frente e poder ajudá-la. Então, frente ao estresse, por causa de uma onicomicose que ela veio me procurar, na verdade, a gente conversar, por isso é que eu falo que sempre a primeira consulta, no mínimo de 1h30, até o preço é um pouco maior, para eu tentar entender quem é essa pessoa e levar informações a ela, de talvez alguns aspectos da vida dela, por ela estar envolvida, que ela não tem condições de perceber. Então, dizer, olha, talvez se você fizer com insônia, você precise fazer uma higiene do sono. E aí você vai colocar a luz, a meia luz, você vai não ligar celular ou televisão, você vai ler um livro, tomar um chá, não se alimenta muito. E aí você vai usar o óleo essencial de lavanda num aromatizador ou 2 gotas em uma bolinha de algodão. Então, tudo isso, para mim, é prescrição. Agora, é prescrição como um farmacêutico faz e um médico faz? Não. Volta aquela pergunta que hoje no curso, né? Uma aluna me perguntou, mas desde que você gravou esse vídeo do teu curso, tudo mudou a legislação? Não, não mudou a legislação. Óleo essencial, ele é notificado como cosmético pela Anvisa ou notificado no mapa como flavorizante. Não existe a permissão de fazer a prescrição de ingestão, tá? Então, quem faz corretamente a prescrição administrativa via oral ou outra forma mais invasiva, seria farmacêuticos, médicos, nutricionistas ou nutrólogos. Eles podem recomendar alimentos funcionais, vitaminas, até um determinado momento que o Conselho Federal, né, de cada especialidade permite. Mas, aqui no Brasil, eu volto a dizer, óleo essencial, no mundo, existe a ingestão? Existe. Pode ingerir óleo essencial? Pode. Posso prescrever? Não sei se deve. Porque aí você tem que realmente ter um conhecimento da farmacologia, né? Como o medicamento age, o que o corpo faz com a droga, o que a droga faz no nosso corpo, quais são as famílias químicas, e mesmo assim, a gente saber que as vias administrativas, por exemplo, inalatória, para o aspecto emocional e respiratório, é fantástico, tá? Você recebe 90% daquilo que você prescreveu em 100% do produto, que a via tópica você prescreve uma dosagem aplicada com óleo vegetal de modo correto e que vai permear um percentual de 10%, 12%, dependendo do óleo vegetal, do creme, do veículo, né? Então, eu acho que a gente se intitular alguma coisa, eu sempre disse assim, não são certificados, tá? Não é aquele monte de certificado quando eu vou em algum lugar, né, que um profissional apresenta, que garante que ele é um bom profissional, né? Mas eu acho que a pessoa ter cuidado,
fazer uma consulta com segurança, fazer prescrição com segurança, sabendo o que ela está fazendo, respeitando quem é aquele interagente, criança, idoso, quais são as condições dessa pessoa, tanto sistemicamente, quanto a pele, quanto todo um esquema em volta dessa pessoa, né? E aí a gente tem muito carinho, muito cuidado, muito conhecimento para poder fazer essa prescrição. Então, não existe legislação que diga que eu posso me intitular uma aromaterapeuta, mas a gente se intitula e existem certificações depois de você fazer curso, né, que você adquire uma certificação para realmente dizer, olha, eu passei por todo esse processo didático, teórico, apresentei estudo de caso, fiz mais de 400 horas, apesar de eu dizendo, não existe uma faculdade, né, com um curso certificado de aromaterapia, e não existe a profissão aromaterapeuta, existe a atividade de exercer a aromaterapia, que é o tratamento através dos óleos essenciais. E eu acho que é isso, eu acho que é muito cuidado, muito carinho, muito conhecimento e muita certeza daquilo que a gente está fazendo. Então, nesse nosso bate-papo, eu espero ter trazido informações que tenham sido úteis para vocês. E até o nosso próximo encontro.